Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o solstício de verão, que acontece na madrugada do dia 21 para o dia 22 de dezembro. E esse solstício, quando eu vi o mapa, eu fiquei tão feliz porque ele tem tantas promessas bonitas para essa virada de ano e para esses 3 últimos meses do ano astrológico, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que eu achei super legal nesse mapa do solstício é que o Sol, que entra em Capricórnio, está junto de Mercúrio, e eles estão fazendo um trígono muito bonito com a Lua em Touro e Júpiter também em Touro. Especialmente o Sol e a Lua estão num trígono perfeito, os dois a 0 grau. E essa exaltação tão bonita do elemento terra, com essa harmonia perfeita, com o aspecto mais favorável que tem, que é o trígono, eu enxergo com ótimos olhos, principalmente depois dos meses tão difíceis que a gente teve aqui. Não quer dizer que não tenha problemas, né? A gente vai ver daqui a pouco, mas pelo menos essa primeira exaltação, principalmente entre o Sol e a Lua, a gente pode enxergar entre a nossa consciência e o nosso mundo emocional e as nossas memórias, tem uma harmonia tão bonita, ainda mais que junto da Lua tem Júpiter ali. E Júpiter já tinha dado o ar da graça como protagonista no eclipse que teve no signo de Touro em outubro. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês verem. E agora Júpiter também está como protagonista, muito bem com a Lua, em trígono com o Sol, trazendo muitas promessas de expansão, de oportunidades, de sorte, de otimismo, de entusiasmo, de um brilho diferente, o que é muito propício para a gente comemorar o fim de ano, para a gente ritualizar essa passagem. Muita gente está esgotada, a gente passou o ano todo trabalhando muito, enfim, emocionalmente foi muito desgastante. E a gente ter esse brilho todo de Júpiter nos abençoando nessa virada e na entrada dos primeiros meses do ano também. Então, de um lado, a gente tem um signo de terra, o Sol e Mercúrio em Capricórnio, nos lembrando da importância do nosso comprometimento com os nossos objetivos, a nossa realização profissional, a gente se responsabilizar pelas coisas, a gente se comprometer com o nosso caminho. Isso está muito em harmonia com Lua e Júpiter em Touro, que já falam de um outro lugar da Terra, que é a conexão com o nosso corpo, com as nossas sensações, nossos sentidos, com a nossa relação com a natureza também, e pedindo ao mesmo tempo uma mansidão. Ao mesmo tempo que essa força de Capricórnio, que é um pouco mais séria, ela vem muito bem harmonizada com uma tranquilidade, a serenidade taurinas, nos pedindo ali um pouco mais de calma. Sabe aquela história de devagar a gente chega ao longe? Agora é bem isso mesmo. E Saturno, que é o regente de Capricórnio, está muito bem obrigado em Peixes, porque ele faz uma harmonia, um sextil, com o Sol e com a Lua. Ele está no meio do caminho fazendo essa linda ponte harmônica, indicando que a partir do momento que a gente assume responsabilidades de nosso caminho de vida, que a gente enxerga o que precisa ser feito, a gente começa a se planejar para chegar até lá, mas tudo com muita sensibilidade, com muita empatia, que afinal de contas está no signo de Peixes, tudo flui em perfeita harmonia. E antes de continuar falando do mapa, porque tem um ponto bastante desafiador, eu trouxe aqui um texto para a gente refletir justamente sobre o elemento terra, porque afinal de contas ele está sendo muito exaltado nesse momento. E além de Júpiter e Lua em Touro também, Urano está em Touro, e não é de hoje, reforçando esse time da terra. E para pensar com a gente aqui, eu trouxe o querido Steven Forrest, que é um escritor e astrólogo americano muito fofo, ele parece um ursinho carinhoso, ele é um senhorzinho assim muito sábio. Ele criou uma escola de astrologia evolutiva e tem um livro que ele escreveu que chama The Earth Book, o livro da Terra, que é sensacional. E eu fiz uma tradução livre aqui de uns trechos para a gente refletir juntos. E ele diz assim: espírito e carne, um casamento antigo ou uma briga antiga? A primeira premissa de que é um casamento antigo é indiscutível. É só você se olhar no espelho. Aí está a sua prova. Algo profundo e luminoso dentro de você está admirando esse reflexo e está contemplando isso através dos olhos de um primata. Espírito e pele são indubitavelmente casados. E pensar sobre a possibilidade do seu inevitável e eventual divórcio é uma meditação conhecida e produtiva. E sobre a briga do espírito com a carne? É uma noção antiga também, e é puramente humana. Gatos e cachorros não parecem se preocupar com isso. Nós vemos o argumento anti-carne em vários aspectos da vida e da cultura, mas ele foi quase sempre institucionalizado formalmente pela doutrina religiosa. Tantos dos livros sagrados do mundo ensinaram que o corpo, e na verdade todo o mundo físico, é o inimigo mortal do espírito.
E a carne é fundamental para qualquer compreensão sobre o elemento terra, simplesmente enquanto lugar onde o espírito potencialmente vem para a real manifestação. No Novo Testamento, São Paulo nos diz que os desejos da carne são contra o espírito e os desejos do espírito são contra a carne. É uma mensagem muito clara para não confiarmos no nosso corpo. Mas espera aí, em outra passagem do Evangelho de João está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." As religiões orientais também mostram uma ambivalência parecida sobre espírito e carne. O corpo é visto como uma mistura de repulsão, uma armadilha para a alma, ou uma glória, um veículo possível de liberação. Um exemplo da segunda opção é a tradição do yoga, que é claramente uma celebração do corpo físico como um caminho de estados mais elevados de consciência. Falando em yoga, quantas pessoas que o praticam estão fazendo seus asanas na aula por causa da sua busca de evolução espiritual? E quantas pessoas estão lá buscando um bumbum bonito? Mas espera um pouco, Steve. De onde você tirou a ideia de que existe uma oposição natural entre o desejo de iluminação e o desejo de ter um bumbum bonito? Eles não poderiam deixar de ser contrários? O Steven é sensacional? Ele é capricorniano, por isso que ele tem essa maneira tão direta e tão pé no chão de falar, e eu, como taurina, adoro ele. E essa oposição que ele já traz no começo do livro entre espírito e carne, entre corpo e alma, é tão interessante porque é o cerne das questões da Terra. E nesse momento do solstício, isso está tão evidente, tão exaltado, e para a gente olhar em todas essas dimensões, a começar pelo nosso corpo, porque justamente a Lua está em Touro junto de Júpiter. E eu adorei também quando ele faz essa provocação da gente não precisar separar uma busca espiritual de uma busca de um corpo bonito também. Bom, continuando, ele diz: "Você tem muitos planetas em signos de terra? Então você veio a este planeta para realmente fazer algo. Você tem uma tarefa. Nós podemos chamar isso de sua missão. E diferente de um monge meditando em uma caverna, se você conseguir cumprir essa missão, haverá uma prova visível do seu sucesso. Só para esclarecer, é preciso honrar todos os místicos que viveram e morreram nessas cavernas, fazendo um trabalho puramente interno. Vamos honrar os poetas cujos poemas nunca foram declamados, os compositores cujas músicas nunca foram ouvidas. Realizações internas, invisíveis para este mundo, estão vivas nos planos transcendentais. Mas, se você tem muita terra, esse tipo de invisibilidade espiritual não é o seu caminho. O seu playground ou sala de aula espiritual nesta encarnação está em rearranjar os átomos e moléculas deste mundo imperfeito. Você está aqui para deixar uma marca. Não há necessidade de grandiosidade. A sua marca pode ser modesta, passar quase despercebida pelo mundo. Sem problemas, contanto que você tenha pego uma visão interna e a tornado real. Você não vai estar no seu leito de morte pensando: eu perdi a minha chance. Mesmo se você falhou, você ao menos sabe que você usou a sua chance. Eu achei muito legal quando ele fala desse lado do fazer da Terra, de tornar real, de manifestar no plano físico mesmo. E é claro que individualmente tem pessoas que têm mais ou menos terra no mapa, então isso fica mais evidente ou não. Mas enquanto coletividade, nesse momento, há uma necessidade de trazer as coisas para a realidade, de ver na sua imperfeição como isso pode ser implementado. E ele continua dizendo: os signos de terra representam um caminho espiritual sagrado, tanto quanto os caminhos do fogo, do ar e da água. A terra é sobre tornar o espírito visível, é sobre trazer ideias e visões para a realidade, com os pés no chão, é sobre torná-los reais. Seguir esse caminho vai exigir tudo de você e vai expressar de forma imperfeita uma parte do que você realmente, transcendentemente é. E imperfeito é bom o suficiente. É difícil, como escalar uma montanha. Mas como você pode encontrar uma montanha que valha todo o gasto de energia, disciplina e comprometimento? E se você escalar a montanha errada? O simbolismo da Terra no seu mapa responde essas perguntas de forma certeira. Está na hora de você nomear a sua montanha, aprender a encontrá-la dentro de você e aprender as habilidades de escalada que você vai precisar para alcançar o topo. O instinto de touro escolhe o objetivo. As habilidades virginianas sustentam o processo de se tornar a pessoa que pode alcançar o objetivo, enquanto que o foco, a disciplina e a determinação de Capricórnio alcançam o objetivo. Olha que explicação sensacional, só podia ser de alguém com muita terra no mapa, diz
ser tão didático assim e tão claro. E é óbvio que todo mundo tem todos os signos no mapa, então é legal você olhar onde está Touro no seu mapa, onde está Capricórnio e Virgem também, para entender essa tríade, né, de nomear a sua montanha, escolher a sua montanha, que é Touro, se preparar para subir essa montanha, que é Virgem, e começar essa escalada, que é Capricórnio. E ele continua dizendo assim: a atitude prática, um reconhecimento da realidade e de suas limitações inerentes, além de prestar atenção na brevidade da vida, é a espinha dorsal de todos os símbolos de terra. Eles focam, eles estabelecem prioridades, eles fazem escolhas difíceis, eles negociam, eles se comprometem com a excelência de um caminho particular. E fazendo isso, eles viram as costas para os outros caminhos, mesmo que eles sejam valiosos também. Para todos nós, chega um momento onde precisamos nos posicionar. Chega o momento de trazer para a realidade. Não importa se sua composição astrológica seja tão fogosa quanto o coração do sol ou tão aquosa quanto o fundo do mar. Você vai passar por essas encruzilhadas dominadas pela terra na sua vida. Geralmente são os momentos onde 51% de você quer virar para um lado e 49% quer virar para o outro. Só que você está com medo de ter se enganado sobre esses números. O que sinaliza a chegada desses momentos? E como nós podemos nos preparar melhor para eles e usá-los intencionalmente e conscientemente? Esses são períodos onde você toma decisões concretas que definem a forma do seu futuro. E é claro que se a gente olhar, como eu falei anteriormente, esse aspecto do solstício de verão agora, coletivamente é o momento dessa encruzilhada de terra, que já vem sido trabalhada com Urano em Touro já há alguns anos, mas agora está num momento de profunda harmonia, e onde esse caminho de entender para que lado a gente vai e de sentir isso usando nossa força taurina, de nomear essa montanha, encontrar essa montanha dentro de nós, agora está muito harmonioso. E ainda mais com Júpiter em Touro ali, tem uma pista. A pista de que é importante que a gente siga o que faz sentido para nós. Qual que é o propósito das coisas? Por que a gente está fazendo isso num sentido mais profundo e um olhar mais coletivo, que é Júpiter. E aí, depois desse trecho tão lindo do livro, que esse livro é sensacional, eu queria continuar falando sobre o mapa do solstício, aí de um desafio que não é nada novo, que tem a ver com Plutão. Plutão, que nos últimos meses fez a quadratura com os nódulos, como a gente já falou aqui, está em quadratura com a Lua no mapa do solstício de verão. Mas essa quadratura é um pouco suavizada porque Plutão está em Capricórnio e a Lua em Touro. E apesar dos graus estarem relativamente próximos, o fato deles estarem no mesmo elemento suaviza um pouco essa tensão, mas é claro, nos pede um deixar morrer, o que a gente precisa transformar ou implodir dentro de nós. E com Plutão em Capricórnio, essa implosão acontece de algumas escaladas da montanha que a gente já fez lá no passado, ou de ideias de como escalar essa montanha que não fazem mais sentido, que estão lá cristalizadas, mas que não se encaixam mais. E que para a gente conseguir alcançar toda essa luz, esse brilho de Júpiter e essa expansão, a gente precisa deixar morrer alguma coisa. Uma outra metáfora para isso, falando ainda da escalada, quer dizer que a nossa bagagem está muito pesada. A gente acabou levando com a gente um acúmulo de objetos do passado que não fazem mais o menor sentido, que estão fazendo muito peso nas nossas costas e atrapalhando a nossa escalada, e a gente precisa deixar esse peso para trás. Então esse é o grande desafio. Mas, no geral, com essa harmonia tão grande entre Sol e Lua, Sol e Júpiter, Lua e Júpiter e também Saturno abençoando todos os dois, fica muito mais fácil da gente conseguir atravessar esse momento. Então eu desejo para nós um Natal muito iluminado com as bênçãos de Júpiter, uma entrada no ano novo também bastante iluminada, com muita alegria, muito entusiasmo, muita expansão. E eu queria deixar uma frase do livro do Steven Forrest, que na verdade ele tirou do filme do Gladiador, onde ele diz: "O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Este é o caminho da Terra."